Glória a Deus. Glorificado Deus Pai, glorificado Deus Filho, glorificado Deus Espírito Santo. Pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pois santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória e da bondade do Salvador nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a graça de Cristo possa continuar nos completando. É a graça de Jesus que nos ensina que quando nós estamos fracos é aí que nós somos fortes. É através da graça de Cristo que a fortaleza de Deus nasce na nossa fraqueza humana. Bendito é Deus, pois santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Amados, eu quero desde já primeiramente pedir desculpas pelo atraso. Não perdão, porque não foi um pecado, nenhum erro. Amém? Mas desculpas, nós já justificamos, demos assim uma satisfação à nossa querida pastora. Mas também tenho esse compromisso com a igreja, com o nosso irmão William, homem de Deus, que nos convidou. Nós tivemos uma visita de última hora agora à tarde, pastor Emerson. E essa visita é na cidade de Chavantes. É uma família que Deus nos usou para ganhar para Cristo, para obrigado, queridona, para intensificá-los no ministério. Tão bem, graças a Deus, estão decolando através da boa mão de Deus. Mas necessitava muito da nossa presença hoje, agora à tarde. E o retorno para Santa Cruz, o banho, roupa, aí houve aquela delonga, tá bom? Mas graças a Deus que chegamos e vocês estão aqui. E bendito é Ele, que nunca falta em nenhum compromisso e nunca atrasa. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, o sábio Salomão nos ensina dizendo que assim como ribeiros de água é o coração do líder, da pessoa, do homem, na mão do Senhor Deus, segundo o teu querer Ele inclina. Então que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus, amado. Devido ao tempo, o nosso atraso, eu combinei com a minha esposa, ela até falou, pastor, hoje ela vai ficar mais na retaguarda, na intercessão. E numa outra oportunidade, ela vem aqui nos abençoar. Amém, então, maravilha. Irmãos, é interessante que eu louvo a Deus a maneira conforme o Espírito Santo está movendo a sua igreja. Eu não vou dizer motivando, porque a palavra motivação, ela significa motivo para uma ação. E eu acredito que a igreja de Cristo não precisa ter motivos para agir, não é verdade? Não. E motivação nos traz a ideia de algo momentâneo, algo para aquela hora. Então vamos dizer que o Espírito Santo está nos energizando. É uma energia que Ele traz da parte de Deus, porque energia nos dá a ideia de algo constante, algo contínuo. Aquilo que Deus usa no livro de Levítico, dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E é interessante que Deus tem ministrado muito em meu coração como contexto dessa nossa campanha, muito. Eu louvo a Deus pelo nosso irmão William, amém, por toda a definição e explicação que ele nos deu através do... Eu entendi, não precisa escrever, não precisou desenhar não, ficou bem claro mesmo. E nós estamos no mesmo contato espiritual. E ultimamente Deus tem me despertado isso, pastora Fátima, igreja. Eu vou começar de 2 semanas atrás, pela palavra que Deus usou o nosso pastor Wellington, que até o momento era o nosso pastor superintendente, né? E na sua despedida o Espírito Santo levou a trazer uma palavra de compromisso, de responsabilidade, de seriedade e de maturidade. Ele ali ministrou a respeito de Abacuque, e ele falou a respeito do peixe, do anzol, e uma palavra que
trouxe um norte para a sua igreja. Eu gostei muito daquela palavra e eu me converti de novo ao Senhor. Me converti de novo. E resumindo, ele falou a respeito sobre a cultura do mundo e a cultura do reino. Olha que coisa top. Ele disse a respeito que a maior ideia de Deus é mudar a ideia do seu povo. Aleluia. E ele fez ali um contexto do livro de Abacuque, os 3 capítulos, dizendo: olha, naquele tempo que eles estavam vivendo, naquela época em que o cativeiro estava próximo, algo iminente estava por acontecer, e a maneira como o povo de Deus estava caminhando, Deus projetou uma ideia de mudar a mentalidade do seu povo, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com esse sistema de vida, mas antes sermos transformados pela renovação de uma nova mentalidade por Jesus. Ou seja, crente que é crente tem reciclagem de ideias, cristão que é cristão, cristã que é cristã, protestante tem troca de pensamentos com Deus. E antes disso, o apóstolo Paulo fala a respeito do culto verdadeiro, culto racional. Ele nos fala da oferta que nós podemos entregar a Deus, presenteando, que é a nossa própria vida, santidade ao Senhor. Não é verdade? Uma oferta viva, santa e agradável a Deus. E o pastor Wellington, nessa ideia, ele foi ministrando. E logo após a mensagem, e ele encerrou dizendo sobre identificar. Olha que coisa top. E me veio à memória o que Deus usou o profeta Malaquias para falar no capítulo 4, dizendo o seguinte, verso 18: e outra vez vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e daquele que não serve. E ele falou sobre ali identificar nota verdadeira e nota falsa. É o tempo que nós estamos vivendo, que nós necessitamos urgentemente identificarmos através da pessoa do Espírito de Deus as notas falsas e verdadeiras em nosso meio, assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo João nos ensina em sua primeira carta. E isso é fantástico da parte de Deus, porque quando nós falamos de identificar aquilo que é, aquilo que não é, eu começo a pensar: Deus, qual o posicionamento que eu estou tomando? Deus, a palavra do rei Ezequias que o Senhor falou para ele, fica sempre ressoando na minha mente e no meu coração, juntamente com Mateus 24: Everton, põe a tua casa em ordem, porque os tempos ficarão mais difíceis. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E após essa palavra do nosso pastor Wellington, o pastor representante da convenção, Deus costurou aquele dia a palavra, viu? Deus costurou a mensagem, né? Pastor Emerson, nós estivemos lá, Deus costurou. E este pastor Paulo, um pastor que está ministrando muito a respeito de depressão, de estresse, de ansiedade, o contexto social que tem tomado a igreja de Cristo, ele falou a respeito com um tema: terminemos bem a nossa carreira. Terminemos bem. Ele deu vários tópicos, vários exemplos de incentivo para nós, exemplos para nós não tomarmos como modelo. Me lembro disso, do que Davi fala no Salmo 119: sou mais mestre do que os meus mestres, sou mais sábio do que os meus sábios, porque medito nos teus testemunhos. E foi uma bênção. Encerramos com a ceia do Senhor. A semana transcorreu, Deus nos deu presentes de palavra que foram ministradas, e aí veio a oportunidade de eu pregar no aniversário de uma igreja ali em Ourinhos, e o tema era esse, em Apocalipse 22, e o Espírito Santo e a noiva dizem: vem, santidade ao Senhor. E ali nós ministramos a respeito de Mateus 25, as 3 parábolas de Cristo, seguindo sequência de Mateus 24, o versículo 12 e 13 em principal, onde Cristo fala: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar.
Não fala que vai se acabar, mas fala que vai se esfriar. Mas aquele e aquela que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá o socorro de Deus. Também conotação a isso que Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 22, quando ele falava a respeito do chamado, do discipulado, de segui-lo, e ele fala: olha, muitos vão te perseguir, vocês serão odiados por causa do meu nome, vocês serão perseguidos por ser protestante, mas aquele e aquela que perseverar, receberá a recompensa e será salvo. Nos fala de postura, de posição. E a semana foi seguindo. E aí no sábado agora, no evento nosso da UFEBRAC, de nossa igreja, Bernardino de Campos, a minha esposa, ela teve ali o privilégio de ser a preleitora da noite. E o tema muito interessante, um tema que não é aquele tema de receba. 1 Tessalonicenses 5,17, isso mesmo? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Assim como foi no evento de vocês sobre a máscara. Deus está definindo a sua igreja, aleluia. Deus está passando na peneira, aleluia. E a minha esposa usou alguns pontos, princípios de oração. E aí o nosso irmão já tinha me convidado, fala sobre o tema desta campanha, Daniel, capítulo 10, versículo 12, a última frase do versículo: por causa das tuas orações, ou outras tradução bíblica, por causa das tuas palavras, é que eu vim, e eu vim para lhe dar a resposta das suas orações e das suas palavras. E o que Deus me levou nesta noite dentro de tudo isso, eu não preciso abrir a Bíblia não. Se você pegar o último versículo do livro do profeta Daniel, o versículo 13, Deus lhe dá um conselho, uma advertência, dizendo: quanto a você, que eu tomo para mim, eu quero que você tome para você também. Quanto a nós, sigamos o nosso caminho, siga o seu caminho até o fim, e então depois disso descansará, e no final dos dias se levantará para receber sua herança. É interessante que o profeta Daniel, ele estava vivendo como nós, em uma época onde havia um grande caos na história, muito crítico, um tempo de perseguições, um tempo de um modo emergencial, aonde a igreja, o povo de Deus, estava entre a cruz e a espada. E segundo os registros bíblicos, houve ali aqueles 4 jovens de Deus que foram diferentes e fizeram a diferença, porque tinham uma vida de oração. Agora é interessante que Daniel, ele se destacou dos outros 3, seu amigo. Não que ele era o melhor, era o especial, não. Mas porque ele encontrou conforto, porque buscava sempre na palavra de Deus o que procurava. Ele achou equilíbrio para aquela época tensa, porque ele vivia conforme a maneira de Deus. Se você pegar o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Daniel, você vai ver que no capítulo 9 fala que então Daniel, ele estando ali num propósito com Deus, porque Deus abençoa uma vida com propósitos, e ele abraçando uma oportunidade que Deus tinha lhe dado, a Bíblia fala que ele em oração, orando, é isso que nós precisamos, é uma necessidade, orar como se tudo dependesse de Deus, e depende, mas continuar trabalhando como se tudo dependesse de nós, e depende. Teologia da prosperidade para mim é eu dobrar os meus joelhos e de orar a Deus, e depois eu levantar e eu agir, eu tomar atitudes. E fala o capítulo 9, nos primeiros versículos de Daniel, que Daniel, ele entendeu, aleluia, que o tempo de Deus era chegado para o seu povo. Quem acredita nisso? Daniel entendeu, ele teve percepção, ele se apercebeu, e então ele foi buscar na palavra de
Deus nas profecias bíblicas, e ele ali leu que o profeta Jeremias tinha declarado uma profecia a respeito daquele tempo: quando se acabar os 70 anos de cativeiro, eu, Deus, farei algo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que eu e você também nos atentamos para o nosso tempo, que eu e você também nos apercebemos para as promessas de Deus, que eu e você também busquemos na palavra de Deus conforto para esses dias. Interessante que Daniel agiu e Deus reagiu em teu favor. Me lembro de Gênesis capítulo 8, quando fala que Deus lembrou de Noé e de sua família. A arca estava fechada do lado de fora. A chave da arca estava nas mãos de Deus, mas chegou o tempo que Deus lembrou de Noé e a arca foi aberta. Eu, como um pequeno homem do grande Deus, eu profetizo sobre este ministério, sobre essa congregação, eu profetizo sobre a tua vida. Deus está lembrando de você, e esse lembrar de Deus, algo vai acontecer na tua vida. Deus está abrindo a porta. É bíblico. E então Daniel entendeu, e o que ele fez? A Bíblia fala que ele entrou num propósito de santificação e consagração. Ele já estava naquele propósito, ele já estava abraçando aquela oportunidade, mas ele viu uma oportunidade única e ele se santificou mais, ele viveu na prática. Josué capítulo 3 versículo 5: santificai-vos, porque amanhã eu, Deus, farei maravilha no meio de vós. A Bíblia não fala santifica hoje, santifica amanhã, santificou ontem, não. Santificai-vos, algo constante, algo contínuo, algo que não tem parada. E nós santificando, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Interessante que Daniel, ele sobreviveu e existiu do jeito que Deus queria, através da oração. Sempre ele sabendo, tendo a consciência que Deus transcendia os limites, governo político, e ali o projeto ou destino de Israel. E então Deus colocou Daniel na brecha. Sabe o que eu entendo desta campanha? Que Deus está colocando eu e você na brecha, pela nossa família. Deus está nos pondo na brecha, pela cidade de Águas de Santa Bárbara, pela cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Deus está nos colocando na brecha. No livro do profeta Ezequiel, Deus fala para Ezequiel que ele olhou para a terra e não encontrou ninguém, nenhum homem sequer que se colocasse na brecha. Então começa a falar do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero trazer para os nossos dias: o se colocar na brecha significa intermediar através da oração. Se colocar na brecha significa intervir através da oração. É clamar, é interceder, é suplicar, é rogar, é ter uma vida constante de oração. Interessante então que uma das coisas que a minha esposa, ela ministrou, e ela ali levou a igreja a declarar, porque nós aprendemos isso pela Bíblia, que confissão traz posse. Confissão traz posse. O que eu declaro com a minha boca, confessando, eu tomo posse na minha vida. E ela falou à igreja, o seguinte, uma expressão a Deus, de uma declaração de ato de fé, dizendo: Deus, eu vou orar, eu vou pedir, e o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me tornar uma bênção, o Senhor fará de mim um abençoador. Ou seja, a mesma postura que nos fala em 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, versículo 10, aleluia, a história de Jabes. Ele se colocou na brecha e ele orou a Deus, e a Bíblia fala que através da oração
Deus respondeu por causa das palavras de Jabes. Deus interveio na vida dele. Aleluia, aleluia. E Jabes foi o homem mais ilustre do que os seus irmãos, foi a pessoa mais nobre do que os seus irmãos. Ei, meu querido, minha querida, você é a bola da vez de Deus para esse tempo. Deus quer nos usar para transformarmos esta geração. Deus quer nos tornar nobres, ilustres. Nós vamos fazer a diferença. Aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, me dê algo dentro disso. Daniel 10:12, por causa das suas palavras. É interessante que o livro do profeta Daniel, assim como o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Zacarias, são os 3 livros mais escatológicos do Antigo Testamento. São os 3 livros paralelos com o livro de Apocalipse, o livro da revelação, que nos fala dos últimos dias, dos últimos tempos, que nos fala o que está acontecendo hoje. São os livros que nos falam muito a respeito, usando pantomimas, usando ali ilustrações, metáforas, parábolas, que nos fala dali Deus falando com o seu povo que algo queria para acontecer, agora que já está acontecendo. Daniel, um pouco antes de ele tomar essa postura diante de Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Ele já estava com 80 anos de idade. Ou seja, ele já tinha experiência com Deus, ele já tinha vida com Deus. É o que nós precisamos também, termos experiência com Deus. Uma coisa é eu chegar aqui e eu falar para você que está com sede: essa água mata a sede. Essa água está fresca, está uma delícia. Não vai matar a tua sede. Se você vai continuar com sede. Se você for lavar as suas mãos, tomar um banho e se jogar dentro do rio, não vai matar a sua sede. Você tem que provar da água. Deus está levantando homens e mulheres que tenham experiência com Ele. Deus quer pessoas que tenham experiência com Ele, intimidade com Deus. E é o ministério, o chamado menos procurado da igreja: o ministério da oração, o chamado da intercessão. Muitos querem os dons, o chamado ministério que causa ibope, que nos deixa em evidência, que traz holofote para nós, como o dom da profecia, ali a graça de Cristo de revelar a partícula da glória de Deus, dos sonhos, da interpretação de sonhos. Agora a oração, é poucos que escolhem este ministério, mas eu louvo a Deus, eu sou fruto de pessoas que oraram por mim, eu continuo em pé, porque pessoas intercederam pela minha vida. Eu, aleluia, sou o que sou, porque tem homens e mulheres, tem igreja de Cristo orando por mim. E quando nós falamos da oração, é algo que nos fala sobre comprometimento, sobre lealdade, fidelidade. E quando a Bíblia Sagrada ela fala, usa o termo fé, que é quase que semelhante a ser leal, mas é um pouco mais extenso. Lealdade nos fala de inteireza, lealdade nos fala de nós sermos firmes, de firmeza, de não abrir mão. Agora a fidelidade, ela traz o mesmo sentido da palavra fé. Deus fala lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, em Hebreus também, em Romanos também, dizendo: o justo viverá pela sua fé, aleluia. Ou seja, quem é de Deus, o justo, aquela que é justificada, viverá pela tua fidelidade, pela tua postura, pela tua posição, pela tua conduta, como homem e mulher de Deus. O
O apóstolo Paulo, em algumas traduções bíblicas, quando ele fala sobre ele alista o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito, e quando chega para falar sobre fé, em outras traduções da fidelidade, porque andam lado a lado. Ou seja, eu expressar que eu tenho fé, é eu ter atitude, é eu ter iniciativa, é eu ter coragem, é eu ter valentia, é eu ser leal, é eu ter interesse, é eu ser firme nos meus propósitos. É por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago casam, quando um fala que a obra sem fé é morta, Paulo, e o outro fala que a fé sem obras é morta, Tiago. Fidelidade. Aí interessante que isso me traz à memória, eu vejo Deus como se ele tivesse despertando a Daniel para algo que vai acontecer, mas o preparando. É como se Deus estivesse dizendo: Daniel, meu servo, seja forte, mas não como o mar que tudo destrói, mas como a rocha que a tudo resiste, que a tudo resiste, que a tudo resiste. É interessante isso. Deus preparando Daniel para o que estava por vir e nos deixando algo para nós estarmos prontos. Igreja do Senhor, a oração tem nos despertado. Eu sempre começo a me pensar, me queixar, falo: Senhor, por que o Senhor não responde, Jesus? Antes disso eu fazia isso. Aí Deus me revelou certa vez o seguinte, que Jesus Cristo, quando ele fala: tudo que pedis em meu nome crendo, recebereis. Tudo que pedis em meu nome crendo, recebereis. Aí eu falei: Deus, eu estou pedindo no nome de Jesus, por que eu não recebo? Aí Deus me leva lá em Romanos capítulo 8, aonde o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, que nós não sabemos orar como convém, mas a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a orar, e ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. E aí Deus deu uns certos princípios para mim. Primeiro, eu tenho que orar no nome de Jesus Cristo. Segundo, eu tenho que orar segundo a vontade de Deus, como fala em 1 João capítulo 5. Terceiro, eu tenho que orar com fé. Tudo que pedires de oração crendo, recebereis. E quarto, eu tenho que saber esperar o tempo e o modo de Deus. Às vezes nós ficamos presos apenas em Eclesiastes 3, onde Salomão fala sobre o tempo, há um tempo para todas as coisas. Mas Salomão vai mais longe. No capítulo 5, versículo 8 e 9, Salomão declara o seguinte, que para todo propósito aqui na terra existe um tempo, existe um modo, e a pessoa que conhece o tempo e o modo se torna sábio e não experimenta nenhum mal. Meu irmão, minha irmã, você orou a Deus, você adentrou conosco nesta campanha. Aguarda, confia, descansa. Deus vai realizar segundo a vontade dele no seu tempo. Daniel aprendeu isso de Deus. Daniel aprendeu. Tanto é verdade que quando o anjo aparece para ele, a primeira palavra que o anjo fala é assim: não tenha medo. Não tenha medo. E esse medo que Deus está falando não é um pavor, um horror de algo que... não. Esse medo que Deus está dizendo é o seguinte: não se preocupe, não fique ansioso, controla o seu estresse, tem equilíbrio. Você fez um alto depósito diante de Deus, e no tempo certo você vai poder sacar a tua conta diante de Deus, e o milagre vai acontecer. Não se assuste, Daniel, com a minha presença. Não se assuste. Aquieta o seu coração. É como se Deus estivesse dizendo para Daniel:
O que Davi expressa no Salmo 27, no primeiro versículo: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor Deus é a força, a fortaleza da minha vida, por que vou ficar preocupado? Aí Davi fala no versículo 2: em Deus eu vou desbaratar exército, mesmo que uma guerra estoure contra mim, mesmo que pessoas malvadas me cerquem e venham lutar contra mim, eu vou desbaratá-las. Aí nos dois últimos versículos ele começa dizendo assim, e ele encerra dizendo no versículo 13 e 14 do Salmo 27 o seguinte: eu não vou morrer antes de ver cumprido a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu creio que eu ainda verei o cumprimento da bondade de Deus nesta vida. Mas qual é o combustão para isso? Para Davi, para Daniel expressar esta fé em Deus? O versículo 14 do Salmo 27. Espera no Senhor Deus. Ele está conversando com ele mesmo. Você lê o Salmo 27, ele não está falando para outras pessoas. Não é um salmo de evangelização, não é um salmo de cântico para outra pessoa. Ele está num lugar sozinho com Deus, e ele está falando com ele mesmo. Porque nós precisamos às vezes, para ouvir a voz de Deus, calar os nossos sentimentos, calar as nossas emoções. Precisamos calar os nossos pensamentos para ouvir a voz de Deus. E Davi, após um tempo ficar calado, seus sentimentos e emoções não mais controlar a sua mente, mas o Espírito de Deus encher ele se esvaziar de si. Então ele mesmo fala para si mesmo: espera em Deus, aleluia, aguarda no Senhor, aleluia, descansa em Deus, aleluia, aleluia, confia no Senhor. E algo interessante que ele fala: fortifica teu coração no Senhor. Olha que coisa interessante. Fortifica teu coração no Senhor. Você já prestou atenção que às vezes nós usamos certas expressões, eu não vou falar errada, mas para mim em particular, equivocada de certos versículos. Eu preguei muito tempo falando, a Bíblia fala, que Deus nos fortalece na tua força e na força do teu poder. A Bíblia fala que Deus nos fortifica na graça de Cristo. A Bíblia fala que Deus nos reveste da tua armadura. Não, a Bíblia não fala desse jeito. É algo que compete a mim. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1: tu fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Efésios capítulo 6 versículo 10: tu fortaleça no Senhor Deus e na força que é no teu poder e no teu nome. Efésios 6:11 em diante: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É algo que compete a mim, é eu que tenho que me exercitar, é eu que preciso me disciplinar, é eu que tenho que me energizar, é eu que tenho que fazer alguma coisa. Sou eu que preciso me fortalecer em Deus, é eu que necessito me fortificar em Cristo, é eu que necessito me revestir da armadura de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3, ele fala que nós não andamos como pessoas carnais, não somos como pessoas naturais, não, e ele fala que nós somos espirituais, aleluia. Certa vez o meu sogro disse uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou o seguinte, é um dito popular de um filósofo muito antigo, que falava o seguinte: nós não somos pessoas terrenas, humanas, tendo uma experiência celestial e divina. É o contrário, nós somos pessoas celestiais e divinas, tendo uma experiência terrena e humana. Nós viemos de Deus, voltaremos para Deus. Nós viemos de Deus, voltaremos para Deus. Então Deus está ajustando tudo.
Deus está balanceando a nossa vida, está nos alinhando para o grande encontro. E uma das maneiras de nós sermos alinhados, balanceados por Deus, delineados por Deus, é a oração, é eu agir, é eu ter atitude, é eu trabalhar para que Deus reaja em meu favor. Aí o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo no versículo 5 em diante de 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são espirituais, e detalhe, poderosas em Deus, não em mim, não em minhas obras. É algo transcendental, sobrenatural. Para o quê? Para a destruição de fortalezas e sofismas de Satanás. O que significa essas fortalezas? Prisões da mente. O maior campo de batalha de todo ser humano é na sua mente. Conflitos internos, pessoas que um dia pregou, pessoas que um dia era avivada, pessoas que tinham ali períodos de oração, hoje não consegue mais ter, hoje está deixando o pavio que fumega se apagar, por conflitos mentais, por batalha espiritual. Detalhe, sendo que o livro do profeta Daniel é o livro onde se destaca a maior batalha espiritual. Daniel aprende naquele livro e nos ensina o porquê da demora da resposta da oração. No capítulo 9, capítulo 10, ali veio o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, dizendo: Daniel, fica tranquilo, desde o primeiro dia da sua campanha. Campanha significa ajuntamento de esforços, aleluia, é eu investir meu esforço mental, esforço físico, esforço financeiro, é eu investir toda a minha força naquilo. Daniel, desde o primeiro dia da sua campanha, está na Bíblia, a sua oração foi ouvida no céu. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Desde o primeiro dia que você pisou nesta congregação, Deus já tem se atentado para ti. Só que tem um detalhe, Daniel, eu vim correndo para trazer a resposta da oração. Só que no meio do caminho houve um contratempo, uma batalha espiritual. Aí ele usa ali uma analogia dizendo sobre príncipes da Pérsia, mas na verdade falando de demônios que interveio no caminho e brigou com ele. E ele não sabia como lutar, ou melhor, ele não podia com aquele demônio. O que ele fez? Miguel, arcanjo de Deus, não é mais o anjo mensageiro. Miguel veio então, Daniel, ele brigou com os demônios e eu pude trazer a resposta. Meu irmão, minha irmã, a tua resposta ainda não chegou, porque está tendo batalha no céu pela tua vitória, está tendo batalha no céu pelo teu milagre, aleluia. Ou seja, o inferno inteiro está mobilizado contra a tua vida e a tua família, mas o reino dos céus inteiro estão torcendo em teu favor. A comitiva angelical está lutando em teu favor. É por isso que o autor aos Hebreus nos fala no capítulo 12, dizendo que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que já venceram, como Moisés, como Josué, como Ana, como Débora, que quando a Fabiana tenta desistir, Ana lhe fala: ei Fabiana, eu também passei por isso, mas eu consegui, você também vai conseguir, aleluia. Daniel vem para o pastor Emerson: ei pastor Emerson, eu passei por isso, eu quase fui vencido pela demora, mas eu consegui. Paulo então fala o que? Que destrói o que? As armas espirituais? Fortalezas, cadeias, prisões na mente. Por isso que o profeta Isaías fala em Isaías capítulo 10, versículo 23, dizendo o seguinte: por causa da unção, todo jugo será quebrado, toda carga despedaçada e toda cadeia quebrada. Você entende o porquê que Tiago, o apóstolo, nos fala na sua carta, no capítulo 5, se estiver alguém alegre, cante louvores a Deus. Se estiver alguém triste, ore a Deus, converse, fale com Deus. Mas se tiver alguém doente, o que ele fala? Chama os presbíteros, os obreiros da igreja maduros, presbíteros, e unja com óleo.
Quando ele fala alguém doente, não é só doente físico, é doente mental, psicológico, como a depressão, como o estresse, como a ansiedade. Quando ele fala doente, é doente emocional. Eu estive muito tempo como pregador, como evangelista, mas eu estava doente emocionalmente. Eu lembro que eu pregava na igreja do pastor Josué, o pastor da Fabiana, o pastor da Fátima, ali em Cotia, presidente de campo também, do Brasil para Cristo. E eu pregava no culto da Jubrac, tinha mais de 80 pessoas naquele culto. Deus batizava, Deus renovava, Deus curava, e ali a igreja estava satisfeita com a palavra. E eu estava posando, dormindo na casa do pastor Josué, muito amigo meu. Acabava o culto, eu era o pregador da noite, eu subia para a casa dele, que era um sobrado, e eu tinha vontade de pular lá de cima, de me suicidar. O vaso de Deus, que muitas vidas foi curada por causa de batalha espiritual, doente emocional, doente psicológico. Mas quando um homem de Deus chegou na minha vida, por causa da unção, não é apenas o óleo e o azeite não, eu não quero falar, porque não existe esse negócio de óleo ungido, viu? A Bíblia não fala nada de óleo ungido, é unção com óleo. Essa questão, esse negócio de óleo ungido, é para esses picareta vender e ganhar dinheiro no meio do povo de Deus. Não existe óleo ungido, é unção com óleo, porque é apenas um símbolo, representa a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o que Tiago quer dizer: quando a pessoa do Espírito Santo te encher, quando a pessoa do Espírito Santo tomar a tua vida, toda a cadeia da sua vida será quebrada, toda a prisão, fortaleza será destruída. Eu era órfão, porque eu falo eu não tenho ainda meu pai, minha mãe, minha família, mas Jesus preencheu esta lacuna na minha vida. Jesus me satisfez com a tua presença. Tem carai, me alabai, xerebiante, coubiandai, astui que andar. Jesus curou o meu passado, o meu ontem, e hoje eu dou liberdade para que Ele edifique a minha vida para a eternidade. Destruição de fortalezas e sofismo. O que é sofismo? Sofisma, nós que fomos da malandragem, nós chamava de chaveco, 7-1 do diabo. Salomão fala isso em Provérbios, que o justo, quem é de Deus, é ousado como filho do leão, mas o ímpio foge sem que ninguém o persiga. É o famoso cabreiro, é cabreiragem. Quem não teve essa experiência, está andando por um lugar às vezes sozinho, uma estrada escura, daqui a pouco escuta uma voz chamando o seu nome, você olha, não tem ninguém, só está você na sua casa. Isso é sofisma, isso é artimanha de Satanás. Ou seja, Salomão fala em Provérbios que é como uma ursa. Sabe como que o urso pega a presa? O urso não aparece de cara, ele não mostra quem ele é. O urso, olha só como ele pega a presa, ó. Ele se esconde e ele dá aquele rugido dele, acho que é rugido que fala, mas ele dá o som dele. A presa ouve o som e não vê ninguém. O medo faz ela paralisar e ela perde todas as suas forças. Essa é a estratégia de Satanás. Sofisma que significa isso. O diabo quer te paralisar, para te enfraquecer, para você não enxergar a fortaleza de Deus que existe na tua fraqueza humana. Então você se torna uma presa fácil. Por isso que a primeira palavra que o anjo disse para Daniel foi essa: não temas. Não seja vencido pelo medo. Quebre esse fortaleza e sofisma. E aí Paulo encerra no versículo 7 dizendo: porque fazendo isso, nós levamos todo o nosso pensamento, de novo falando algo interior, não exterior do lado de fora, mas do lado de dentro, levando todo o pensamento cativo a Deus e punindo toda desobediência. Foi o que Daniel fez quando ele esteve na Babilônia. Eu quero encerrar aqui. Esse dia eu estava pensando, pastor, na igreja, um irmão veio e perguntou: pastor, esse negócio de santificação, tal, mas é interno, pastor, não está por fora. Eu falei: por quê, meu querido? Deus vê o coração. Pastor,
O Senhor, quando come uma banana, o Senhor come a casca ou o que está dentro? Eu falei, lógico que o que está dentro. Então, pastor, santificação é interna. Deus vê o coração. É engraçado, meu amigo, quando você vai comprar a banana, você olha o que está dentro e o que está fora. O que está fora, depois você come o que está dentro. Sim, Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses 5 também, versículo 19: santificais em tudo, corpo, alma e espírito, aleluia, para seres, aleluia, encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. Curva a sua cabeça comigo. Isso, xarai, galabaxo e garrebianda lagaço e candou. Foi totalmente diferente conforme eu tinha planejado esta mensagem. Deus mudou tudo, o roteiro, a planilha que eu fiz, todo o esboço. Mas eu acredito que a palavra dele não volta vazia. Antes de cumprir aquilo que apraz, que eu e você saia desta noite com a certeza que a fortaleza de Deus nasce na nossa fraqueza humana, através da oração, pela oração, através do contato com Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro sobre a tua vida a unção da pessoa do Espírito Santo de Deus, que o azeite de Deus se derrama na tua vida e que nós possamos sentir falta daquilo que faz falta, que nós venhamos a sentir falta daquilo que faz falta, e isso possa produzir em nós o avivamento de Deus, uma crise de consciência. Jesus está voltando, e o que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é o nosso propósito de vida? Continuemos a orar, igreja. Continuemos a orar, igreja. Oremos, oremos, oremos. Por mais que as pessoas algumas não dão nada para os nossos sonhos, mas se nós nos posicionarmos como Jabes, como Daniel, Deus vai intervir na nossa causa. Deus vai mudar a realidade da nossa vida. Deus vai transformar vidas ao nosso redor. Babilônia teve muitos governantes contrários à vontade de Deus. Babilônia estava num tempo totalmente em crise, até que se levantou Daniel. Que você se levanta como mulher de Deus, que você se levanta como homem de Deus, que você realmente tome a liberdade e seja cheio da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E que Deus crie dentro de você esta segurança que teve em Daniel, esta certeza que dias melhores virão, como teve em Daniel, que Deus fale contigo em revelações, em visões, que Deus te desperte para o avivamento mais uma vez. Aleluia, Jesus. E através de você, a boa mão de Deus será. Aleluia. E através de você, o braço forte de Deus. Em nome de Jesus. Seu E poder. através de você, Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Até que ele se levantou como homem de Deus, como intercessor, como alguém que tem se colocado na brecha. Que a sua misericórdia e o seu poder. Jesus. Que as cadeias sejam quebradas na tua vida. Em nome de Que as Jesus. correntes sejam quebradas Em na nome tua de vida. Jesus. Que as prisões chamar o pessoal. sejam quebradas É para na chamar. tua vida. Ele pediu para chamar o povo na frente. Amém. Glória a Deus. Como parte da campanha, como o irmão William falou, se você quiser vir aqui na frente para receber a oração, pode vir aqui que os irmãos vão estar orando por vocês. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ordenados pelo Mestre, eles entram no barquinho, mas Jesus não foi com eles. Mandou que fossem sozinhos. De repente a tempestade se levanta em meio ao lago. Era o vento contrário que soprou naquele horário, às 3 horas da manhã. Desespero toma conta, eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasma sobre as águas. Porém Pedro olha de novo, reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no barco, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. E em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo seu clamor. Daqui a pouco sobre as águas, ele vem em seu favor. Eles temem pela vida, pois o barco balançava e ninguém tinha uma luz. De repente alguém grita, tem fantasma sobre as águas. Porém Pedro olha de novo, reconhece que é Jesus. Ele não perde o controle, jamais vai te abandonar. Se mandou entrar no barco, não vai deixar afundar. Quando o vento sopra forte, ele vem te socorrer. E em meio à tempestade, não vai te deixar morrer. Fique certo que o seu barco do outro lado vai chegar. Pode levantar as ondas, pode o vento assustar. Jesus está vendo tudo, está ouvindo seu clamor. Daqui a pouco sobre as águas, ele vem em seu favor.
contigo nesse barco. Ele está contigo nesse barco. Ele é o Deus que te carrega no colo quando não há forças em você para continuar. Em todo tempo há um Deus que está ao seu lado. Em todo tempo há um Deus que enxuga suas lágrimas. Em todo tempo há um Deus que te sustenta em amor. Não há tempo de parar, não há tempo de voltar. A palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. É para frente que se anda. É para diante que se anda, porque o Deus do impossível está trabalhando em seu favor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia.